Capítulo 3. O missionário médico na guerra. Generalíssimo Chiang Kai-shek. Era o líder da maioria na China. Seus exércitos entraram em luta contra os comunistas que queriam dominar o território chinês. Em certa ocasião, o generalíssimo Chiang Kai-shek visitava uma província setentrional a fim de conferenciar com o governador militar. Os comunistas aproveitaram a ocasião e, em plena luz do dia, atacaram a comitiva e sequestraram o generalíssimo. Exigiram maior participação no governo, mas o líder da maioria resistiu. Finalmente, eles o libertaram a fim de que o governo e comunistas fizessem frente única contra um inimigo comum, o Japão. Por 5 anos, os japoneses fizeram planos para conquistar a China. Primeiro, apossaram-se da Manchúria. Depois, tomaram conta do território ao norte da Grande Muralha. Achando que a situação lhes era favorável, resolveram invadir o velho Império Chinês imediatamente. Os japoneses esmagaram as defesas chinesas com aparente facilidade e o mundo inteiro testemunhou com horror e incredulidade o assassinato de milhões de vidas e a devastação de cidades inteiras. Um dos alvos principais dos japoneses foi atingir a bacia do Rio Oeste, entre as cidades de Cantão e de Nanking, e o Wuxia estava no centro. O cônsul americano aconselhou os conterrâneos a deixarem a cidade imediatamente, mas os bombardeiros ainda não haviam aparecido, de forma que os missionários americanos continuaram o seu ministério no hospital. Primeiro bombardeio japonês. No dia 19 de dezembro, na casa dos Bandons, que era o seu lar, Bill pulou da cama antes da madrugada e silenciosamente dirigiu-se ao hospital. Pegou o Novo Testamento, o mesmo do dia de sua momentosa decisão. Leu rapidamente uns versículos e, depois de uma breve oração, preparou-se para operações matutinas. Saiu para a varanda a fim de apreciar o amanhecer de um novo dia. O nevoeiro se evaporava do rio, deixando aparecer as redes e os botões. A grande Baian, na chácara, parecia tão verde quanto os bambus que marginavam o rio Fu à sua direita. Tudo parecia limpo e novo. Uma alegria e paz interior invadiram todo o seu ser. De repente, a sirene avisando a aproximação de aviões inimigos quebrou a calma matutina. Ouviu-se muitas vezes falar do ensaio, mas agora avistava-se o emblema vermelho do sol nascente nas asas dos bombardeiros. Dr. Bandon correu para perto de Bill, e juntos acalmaram os doentes aterrorizados e deram ordens às enfermeiras de mudar tudo para o porão. A explosão de bombas e o trovejar de canhões ressoavam dentro do prédio, mas 5 lajes de concreto protegiam os doentes, que agora estavam alojados no andar subterrâneo. Bill subiu ao teto e contou 11 aviões da esquadrilha japonesa por cima da cidade. As primeiras bombas caíram alguns quilômetros distantes, mas as últimas explodiram tão perto do hospital que sacudiram as paredes e despedaçaram as vidraças. O inimigo desapareceu, mas deixou dúzias de incêndios e uma cidade no caos. Bill iria testemunhar outros bombardeios, mas a impressão do primeiro foi a mais profunda. Outros ataques japoneses. 2 meses depois, os bombardeiros japoneses voltaram em maior número e, voando baixo, fuzilaram impiedosamente todos os infelizes expostos à sua mira. O ataque se deu quando Bill estava operando, mas tudo terminou bem.
embora tivesse de proteger o paciente contra os vidros despedaçados. Nos dias seguintes, ele operou sem descansar, procurando costurar terríveis rasgos em corpos humanos, amputando braços e pernas, procurando refazer rostos incrivelmente mutilados. Foi duplo o número de feridos neste ataque em relação ao primeiro. Bill trabalhou tanto ao ponto de ficar exausto. Saiu para um ligeiro passeio de 6 semanas a conhecer outras partes da velha China antes que esta fosse entregue aos japoneses. A viagem lhe restaurou as forças, mas 15 dias depois de chegar novamente ao Wuxia, a 17 de setembro de 1938, 19 bombas caíram dentro da chácara do hospital. Bill já havia feito uma incisão numa intricada e perigosa operação abdominal. Sua voz amortecida pela máscara, porém calma e autoritária, deu ordens: Miss Luke e Dr. Liu Wang, fiquem comigo. Todos os outros levem os doentes ao porão e fiquem com eles. Mas Ha e Seng e o senhor, obedeçam-me. Não podem ficar suspensas as operações. Continuarei. Ouviram-se os bombardeiros por cima do hospital. O médico costurou a incisão com destreza, olhou ligeiramente para os auxiliares, desçam ligeiro para o porão. Mas, doutor, e o senhor, e o operado? Levá-lo-ei para o corredor, onde os vidros ainda não foram postos de novo. Será mais seguro. No lado de fora, um terror indescritível dominava a cena. Nas vielas e ruas estreitas morreram centenas nos incêndios. Nos poucos abrigos, outras centenas foram esmagadas pelas multidões que procuravam forçar a entrada. Para a chácara do hospital correu uma multidão enorme, na esperança de que a bandeira americana pintada no teto, ao lado das cruzes vermelhas, sinais de hospital, os protegessem. Bill conduzia o operado para o fim do corredor sem janelas, mas veio uma bomba e acertou justamente ali, jogando tanto o paciente quanto o médico ao chão, entre os cascalhos e destroços. Um buraco enorme foi aberto em cima deles, mas, pela provisão divina, nem o médico e nem o operado foram atingidos. Quando a equipe do hospital chegou, encontrou Bill e o doente agradecendo a Deus a salvação. Todos se ajoelharam e, com os corações agradecidos, derramaram lágrimas de alegria, mas não houve tempo para demoras. Os feridos afluíram de toda parte. Traziam moribundos em pranchas, em portas arrancadas e em cestas. Bill, com sua equipe, cortou, emendou, grampeou, deu pontos durante toda a noite. Gemia quando um coração fraco parava e regozijava-se ao ver a cor voltar a uma face pálida. A sala de espera parecia um açougue, corpos quebrados, rasgados e ensanguentados de homens, mulheres, crianças cobriam o chão. Todas as camas foram ocupadas e os corredores transbordavam de gente sofredora e moribunda. O cirurgião, com o uniforme profissional manchado de sangue pela manhã, da janela do 5º andar do edifício, olhava a velha cidade. Uma terça parte havia sido destruída e milhares de refugiados andavam a esmo procurando algo para satisfazer-lhes a fome. Bill escapa de um tiroteio em Cantão. Algumas semanas depois do bombardeio em Wuxia, Bill foi obrigado a seguir para o litoral, a fim de resolver com os colegas missionários em Cantão quanto às providências a tomar quando a China caísse nas mãos dos japoneses. Ao chegar em Cantão, soube que as forças inimigas estavam aos 30 quilômetros.
Bill resolveu retornar, mas no cais não encontrou transporte algum, nem mesmo uma sampana. O jeito era oferecer seus empréstimos aos hospitais batistas em Cantão. Dentro de mais algumas horas, através de rumores e boatos, o povo soube que os japoneses estavam às portas. Daí, começou o pânico. As pessoas saíram correndo aos milhares, fechando todas as passagens. Pisaram os mais fracos e deixaram muitos mortos em plena rua. Bill e Eugênio Hill estavam carregando os feridos para o hospital, mas não podiam abrir passagem e tiveram de abandonar tudo. Os primeiros tanques inimigos atravessaram a praça, varrendo fogo por ambos os lados. Os gritos desesperados, o roncar dos aviões e o pipocar dos fuzis aumentavam o terror. Um crente chinês, correndo através da praça, reconheceu Eugênio Hill e dirigiu-se para eles gritando: "Pastor, pastor, salve-me!" Mas diante dos dois cambaleou e caiu morto. Dentro de alguns segundos, uma dúzia havia caído ali na praça. "Voltemos ou seremos mortos!" gritou Bill. A correr quase sem fôlego, mal conseguiram chegar na casa de Eugênio e se deitar rente ao chão, quando a casa foi atingida pelas balas dos tanques. O reboco das paredes cobriu-os e a caliça quase os sufocou. Depois de uns 15 minutos imóveis, Bill engatinhou até a porta e cautelosamente abriu uma brecha, mas foi o suficiente para receber nova rajada de fogo. Esperaram mais uma hora e combinaram que cada um correria para o hospital sem esperar pelo outro. Eugênio chegou primeiro e olhou para trás sem perceber o seu companheiro. Mas, naquele instante, este dobrou a esquina, as pernas compridas, cobrindo a distância com muita rapidez, com as balas caindo na frente e atrás, quase roçando nele. No portão do hospital, descobriram 268 refugiados, mas logo o número foi aumentando pela chegada de inúmeros soldados e civis feridos. Bill trabalhava com a luz de uma lanterna para aliviar-lhes o sofrimento. Depois de 2 dias, o fogo cessou. Os 2 missionários procuraram a guarda japonesa. Mostrando-lhe as carteiras de identidade, conseguiram permissão para sair. Bill obteve passagem num navio de guerra britânico que partiu para Wotia no dia seguinte. Ao chegar lá, julgavam-no prisioneiro ou morto e oravam incessantemente para que Deus operasse um milagre em seu favor. A Segunda Guerra Mundial. A confiança dos japoneses pelo êxito obtido na China levou-os a bombardear a marinha americana em Pearl Harbor, nas ilhas do Havaí. A guerra prosseguiu pelo mundo inteiro. Era a Segunda Guerra Mundial. O hospital em Wotia estava com falta de remédios, equipamentos e auxiliares. Mas Bill, com toda a responsabilidade da administração e da parte técnica, uma vez que o casal Bendoe estava na América, não recusou aceitar o governador da província de Gyeongsang, H. Yong, na iminência de morrer devido ao apêndice supurado. Ele estava muito mal. Uma intervenção cirúrgica que causou admiração aos seus auxiliares, já acostumados às proezas do seu chefe. Bill salvou a vida do governador e cuidou dele pessoalmente até a crise passar. Ao recuperar a saúde, o oficial agradecido procurou presentear Bill com dádivas caríssimas, mas estas foram gentilmente recusadas, como também a condecoração oferecida. O governador não se esqueceu do esbelto cirurgião que tanto fizera em seu benefício. 3 embarcações fluviais foram deixadas ao dispor do corajoso médico,
para quando este achasse por bem abandonar o hospital diante do incontido avanço japonês. O médico demorou até a última hora, mas no dia 12 de setembro deu ordens para levarem todo o equipamento hospitalar para os barcos. Seus auxiliares receberam a tarefa de despedir os últimos doentes. Bill pessoalmente dirigiu a arrumação das cargas a bordo. Seu sonho era prosseguir rio acima, até encontrar um lugar para onde pudesse manter um serviço clínico enquanto aguardaria a possibilidade de voltar ao Ocean. Mas havia inimigos japoneses por todos os lados e não foi possível realizá-lo. A equipe de Bill procurou refúgio nas cavernas, em templos confucianos, nas florestas. Contudo, seu chefe e amigo não consentiu que se dispersasse. Ao todo eram 55 médicos e enfermeiras. Eles ainda formavam o Hospital Memorial Stout. Apesar das camas serem esteiras e as salas de operações serem ao ar livre, sem comida adequada, quase todos adoeceram de malária ou cólera. Durante um mês não se perdeu nenhum da equipe, mas a vila de Postfish, as bombas caíram por toda parte. Ali, Dr. Pock teve uma hemorragia proveniente de uma úlcera e morreu nos braços do Dr. Bill. Este não abandonou o lugar antes de dar um enterro cristão ao seu fiel auxiliar. A fome levou-os a dividir cuidadosamente o pouco de arroz que lhes restava. Bill, porém, deu sua porção a uma enfermeira doente. E naquela noite, uma outra ouviu apanhando no chão uns grãos que caíram da panela. Tamanha era a fome. Todos ficaram tão fracos que mal podiam se manter em pé, mas administravam medicamentos e operavam diariamente centenas de refugiados doentes. Todos os dias realizavam cultos de louvor a Deus por lhes haver preservado a vida na presença constante do inimigo. Cessa o conflito. No dia 14 de agosto, dia da cessão do conflito, o imperador japonês rendeu-se incondicionalmente e retirou seus exércitos da China. Um mês mais tarde, com o auxílio das Forças Armadas Americanas, a equipe do Hospital Memorial Stout começou o seu estranho retorno ao Ocean. Durante 4 dias, as barcas foram conduzidas por lanchas a motor rio abaixo. Quando o grupo a bordo viu as luzes de Ocean, levantou-se e as vozes repletas de alegria cantaram: Ó raças, tribos e nações, ao Rei Divino honrai, a quem quebrou os vios grilhões, com glória coroai. A bordo, Bill mostrou a uma enfermeira a carta que havia escrito à irmã e que dizia tudo nestas palavras: Querida irmã, Ucho, com amor, Bill. O edifício do hospital permanecia de pé, mas o interior e a chácara estavam em ruínas. Os japoneses serviram-se do andar térreo como estábulo da cavalaria. Os canos e esgotos foram entupidos propositalmente. Partes do teto desapareceram. Não havia mobília, a não ser destroços aqui e acolá. O pessoal recuperou e limpou o equipamento à mão. Lavou e pintou o andar térreo. Bill fabricou de latas de gasolina japonesas um reservatório para água que ferveu dia e noite. Lançando mão do conhecimento mecânico que conservava da juventude, construiu um gerador elétrico movido manualmente a fim de fornecer energia e luz à sala de operações. Num momento dramático, mandou sair todo o pessoal do prédio e extraiu ou esvaziou as espoletas de 3 bombas japonesas ainda ativas. Um colega disse que o médico missionário não parava dia e noite.
Nunca parece pensar em si. Dorme numa esteira com um tronco liso de madeira servindo de travesseiro. Encontramos 3 camas antiquadas, mas me deu uma e mandou as outras 2 para o dormitório das enfermeiras. Um dia, arranjei um pouco de leite de búfalo, aveia e manteiga da Índia, e ao ouvir os elogios dele, julguei-me que fosse um banquete principesco. Ele possui um entusiasmo ingênuo por coisas simples da vida. Uma noite, ouvi o grito dele. As enfermeiras correram a toda, julgando que fosse algum acidente. Ele queria que presenciássemos a primeira lua cheia depois de nosso retorno ao útero. Só depois de 2 meses de reabertura do hospital, Bill foi informado de uma epidemia de febre tifoide no cárcere local. O lugar transbordava de prisioneiros políticos, além de muitos criminosos. O médico fez ver os vereadores que o tifo constituía uma séria ameaça à população da cidade, pois não sentiam a mínima compaixão pelos presos, e obteve permissão para a equipe hospitalar extinguir o tifo. Diariamente, com um grupo de pessoas que se apresentaram espontaneamente, visitava as imundas celas e os infelizes ocupantes que definhavam pela doença. Até os mais desconfiados e endurecidos chegaram a conhecê-lo como um anjo de misericórdia. Ameaçava e chegou a entrar em acordo com os carcereiros para melhorar as instalações dentro da prisão. Seus amigos e colegas se admiravam do vigor e da paixão com que enfrentava o projeto. Bill não se descuidava das aulas aos enfermeiros e aos novos internos no hospital. Depois de um passeio, certa tarde, despejou um saco cheio de ossos branqueados que apanhara no campo e, em pouco tempo, reconstruiu o esqueleto que usava para lecionar sobre a estrutura dos ossos humanos.